Olá, meus irmãos que estão... Chegou até esse link aqui, esse hangout que nós estamos iniciando aqui, onde o título é o judaísmo, a raiz, a religião, primeira religião de todas as religiões do mundo, em que as pessoas seguem aí, né? Hoje tem bilhões e bilhões de religiões espalhadas pelo mundo, que veio de o judaísmo, criado por Moisés. Então, hoje nós estamos iniciando esse hangout e esse é o tema de hoje. E quem vai participar deste hangout é o irmão Diego, do canal Palavras da Igreja. Então, desde já, eu agradeço a todos os irmãos que estão acompanhando aí. Uma boa noite a todos aí. E boa noite, irmão Diego. Boa noite, Rafael. E boa noite também a todos os irmãos que estiverem aí acompanhando o hangout ao vivo. E boa noite e bom dia para todos os que for acompanhar depois da gravação. Bom, Rafael, o que tu tem aí já anotado aí para nós começar aí, ou em mente? Começar a abordar. Então, irmão, porque desde o princípio, né, as pessoas hoje que estão aí seguindo bilhões e bilhões de religiões aí, principalmente essa religião aí chamada igreja... não é igreja, né? É uma religião chamada aí dos protestantes, que elas saíram da igreja católica, né? Porque muitas das pessoas, eles ficam denunciando a igreja católica. Por exemplo, as pessoas que estão no sistema religioso evangélico, eles ficam defendendo a religião cristã deles, que é a evangélica, e metendo o pau na igreja católica, que é a mãe, né? A igreja mãe católica, onde saiu bilhões e bilhões de religião, que são as protestantes. Então, muitas pessoas já denunciam isso, irmão Diego, sobre as religiões evangélicas e católicas. Mas eles não têm coragem de vir aqui denunciar a primeira, que foi criada por Moisés, aquela serpente, desde o princípio. E quando a gente fala isso, que a primeira religião criada por Moisés, o judaísmo, o famoso judaísmo, as pessoas, eles acham que é loucura isso. Porque eles lêem as escrituras, mas não conseguem entender. Igual Paulo diz, né, que quando eles lêem o Antigo Testamento, um véu cobre eles. Porque eles não conseguem enxergar. A partir do momento em que eles conhecem o verdadeiro, o Messias, que ensinou a verdade, aquele véu cai deles. Mas eles têm que renunciar. Eles têm que ter coragem de falar a verdade. Eles têm que buscar o Pai em espírito. Então, começando lá atrás, nessa religião aí, o judaísmo, o famoso judaísmo, onde tinha os fariseus e os saduceus daquela época. Que hoje são aí os mesmos, né? Só trocaram de identidade, só trocaram de tempo. Uns vestem essas roupas papais aí, outros vestem terno e gravata, que é o mais comum. E o objetivo é um só: levar as pessoas ao engano. Levar as pessoas ao engano e roubar seu dinheiro, sua casa e principalmente a salvação. A salvação está em jogo. Então, essa primeira religião, irmão Diego, na época, né, quando a gente vai ler essa Bíblia, né, que contém as Escrituras, a gente vai começar em Gênesis ali, que os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito pelo próprio diabo. Porque o diabo, ele viu a criação do nosso pai. Então, quando ele viu a criação do nosso pai, ele foi lá e contou. Aconteceu assim, nosso pai criou isso, fez Adão, fez Eva e começou. Só que quando você vê que chega ali, por exemplo, o primeiro homicídio foi pro Caim lá atrás, mas depois começa com Noé as coisas. Não a religião, mas o diabo agindo. Né? Porque quem age nessas religiões, todas as religiões, sem exceção do mundo, é o próprio maligno. O mundo está no governo deles. Então aí os irmãos veem que lá quando Noé começou, ele quis salvar o povo dele. E depois vai no para frente, né? Abraão, um dos primeiros patriarcas, né, dessa religião que preparou o caminho para Moisés vir e se mostrar e se fazer Deus na terra, irmão Diego. Entendeu? Então começou com Abraão, assim, particularmente a religiosidade, né? Porque o engano começou, vamos dizer assim,
biblicamente, né, falando, começou com Noé. Ali com Noé ali aparece, né, um Senhor ali para Noé e manda Noé fazer uma arca dizendo que vai mandar o dilúvio, que vai matar todo mundo da face da terra, porque ele está arrependido de ter criado o ser humano, né, o homem. Ou seja, o Senhor que apareceu para falar para Noé ali, no caso era um anjo caído disfarçado, né, de anjo de luz, fingindo que era Deus, né? E Noé, coitado, foi enganado, entendeu? Enganado, e ele foi e começou a fazer lá a arca lá de Noé, né? Porque apareceu um anjo disfarçado de anjo de luz e enganou ele, entendeu? Fingindo ser Deus, né? Fingindo ser o pai. E aí começou, ou seja, o engano aqui na Terra, nessa questão assim, biblicamente aqui, o que a gente consegue distinguir aqui biblicamente, é que começou com Noé. Aí depois começou a criação da religião através de Abraão, né? E aí você sempre vê que sempre aparece um anjo, né? Ou o Senhor falando lá na cabeça de algum deles. E aí você, analisando, você vê que, tentando, resumindo tudo, não se encaixa. Se você tentar resumir tudo, não se encaixa o Velho Testamento com o Novo. Porque no começo lá da religião, existia um Senhor e existia alguns anjos que mandavam fazer certas coisas. Quando chegou alguns dos profetas, tipo Isaías, Jeremias e alguns outros, Amos, né, os livros pelo menos, os nomes que estão aqui apresentados para nós, você vê que eles começaram a ir contra a religião, né? O que a religião ensinava, eles começaram a ir contra. E aí eu deixei várias passagens aqui anotadas aqui, né, para a gente dar uma, como se diz, uma peneirada aí e mostrar mais um pouquinho aí, porque uma coisa que eu percebi, irmão, é que os anjos caídos não são, sabe, tem hora que eles fazem mais burrice, bem burrice mesmo, mas tem hora que eles são muito inteligentes. Igual nessa questão do que está acontecendo hoje. Hoje nós começamos a ler as escrituras mais atenciosamente, e o que acontece? Nós estamos vendo que o Messias, os apóstolos e alguns dos profetas que estão na Bíblia foi contra a religião, entendeu? Só que o que acontece? No YouTube e nas redes sociais, aí, na internet, e até pelo mundo da fora, existem várias pessoas que já denunciam o sistema religioso de hoje, né? Só que eles não denunciam a raiz do sistema religioso, né? Que está na Bíblia. Eles denunciam de hoje, mas eles protegem a raiz, né? O principal, onde que era para bater com o machado, eles querem proteger, entendeu? E aí isso leva muita gente a tropeçar, porque o que adianta falar que hoje esse sistema religioso aí, né, tá errado, e proteger o sistema religioso mais assassino de todos os tempos, que é aquele sistema religioso lá que começou com Abraão, depois Moisés e Davi, Salomão. Não adianta nada, né? Vai entrar em julgamento de qualquer jeito, porque isso é covardia. Isso é covardia, denunciar o sistema de hoje e proteger o sistema de antigamente, que era mais assassino ainda, mais cruel ainda, né? Isso daí é ser covarde. Quando o próprio Messias foi contra, né? E as passagens, nós temos tudo aqui, tá na Bíblia aí nós vamos mostrando aí. Principalmente o que eu fiz, irmão. Eu anotei aqui. Bom, não vai dar para passar tudo, né? Porque é muita coisa, mas tem o suficiente aqui para mostrar que a raiz aqui do mal aqui, ó, do sistema religioso que hoje existe, começou lá com Abraão. E vai ser até bom esse vídeo, porque alguns irmãos que talvez ainda não notou a diferença de como se identificar um anjo do Pai e um anjo caído. É muito fácil isso, entendeu? Eu percebi isso muitos anos atrás, tipo, uns 3 anos atrás, que eu sei da verdade já vai fazer uns 4, 5 anos mais ou menos. Uns 3 anos atrás eu já tinha percebido como distinguir aqui na Bíblia os anjos que é do Pai e os anjos que é os anjos caídos, que apareceu disfarçado. É muito simples, entendeu? Só que
depende muito das pessoas ler, refletir um pouquinho, tomar cuidado com esses canais aí no YouTube aí que, sabe, que finge denunciar o sistema, mas protege o verdadeiro sistema, que é o que está na Bíblia. Porque se não fosse o sistema que está na Bíblia hoje, esse que está aqui fora, essas igrejas aí, não existiria. Elas são tudo filhas daqui, ó, da mãe. Do sistema religioso, do marido, judaísmo. Sem o pai, a mãe nem ia dar filha nenhuma, não. Se não fosse o marido aqui, ó, o judaísmo, não ia ter essas igrejas protestantes aí que tem hoje. E eles ficam brigando aí, achando que um está certo, o outro está errado, quando, na verdade, desde lá de trás, do primeiro templo lá que Moisés fez, e Abraão com aquele sacrifício lá, desde lá de trás já está tudo errado já. E aí, vamos ver aqui. Eu anotei, cara, para poder passar aqui. Calma aí. Bom, Legal, irmão. eu anotei tanta coisa que eu nem sei por onde eu começo, cara. Mas eu queria começar por Abraão, né? Começar por Abraão. Pode começar por Abraão, porque o Abraão é o pai das religiões, né? Porque as pessoas não entenderam quando os anjos caídos, eles caíram aqui na Terra, eles não entenderam que os anjos caídos, por exemplo, vou dar um exemplo. O estudo das religiões, as pessoas ensinam que o homem descobriu o fogo. Mas é uma mentira, não foi o homem que descobriu o fogo, os anjos caídos já estavam aqui. Os anjos caídos, o papel deles? Eles caíram aqui e eles usou os homens para escravizar e ensinar eles e adestrar essas pessoas. Então as pessoas se tornaram escravos deles. Então, quando eles caíram aqui na Terra, eles começaram a enganar. Eles não derrubou lá Eva e Adão? Depois eles continuaram, passando por Noé, passando por Abraão, Caim lá atrás. E foi vindo. Esses 5 primeiros livros da Bíblia aí mesmo é do próprio diabo. Essa é a realidade. As pessoas acham que nós é doido, mas olha, se for pegar esse livro para ler, esses 5 primeiros livros da Bíblia aqui, eu só vejo as pessoas mandando matar, roubar e destruir. Ué, quem que veio fazer isso? Não é o diabo e seus anjos? Os anjos deles que estão tomando conta dos líderes religiosos? Então, quando ele enganou esses pessoal aí, as pessoas acham que, por exemplo, aqueles anjos lá que apareceu para Abraão, primeiro ele ouvia a voz. Abraão ouvia a voz desse Deus aí, desses anjos caídos. Só que as pessoas, elas acham que era o nosso pai. Mas o Messias foi bem claro, ninguém viu o pai e nem jamais ouviu a sua voz. Então, peraí, quem está mentindo? Vamos pôr a prova. Mas as pessoas não querem fazer essa limpeza. Elas não querem seguir o Messias que disse, olha, limpe o velho com o novo, não pode misturar, eu sou novo, então não misture. Então pode dar sequência aí, irmão Diego, aí, sobre Abraão aí, esse patriarca famoso, falso profeta. Rapaz, Abraão, se eu vou falar tudo que eu acho que tem aqui dele aqui, nossa, cara, eu não sei como é que as pessoas conseguem proteger uns caras desse, né? Bom, vou começar aqui por Gênesis 18, já também entrando na questão de observação sobre os anjos que apareceram aqui na Bíblia, né? Porque tem gente que não consegue ver a diferença, e a diferença é tão clara, sabe? Aqui, Gênesis 18, versículo 1. Apareceu-lhe o Senhor no vale de Manré. Estando ele sentado à porta de sua tenda, no calor do dia, levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 varões que estavam junto a ele, e quando os viu, saiu correndo da porta de sua tenda para recebê-lo, e se ajoelhou em terra. Aqui nós já vê uma coisa que mostra que tem algo errado. Aqui é Abraão, apareceu lá os 3 anjos lá, que depois foram lá em Sodoma e Gomorra e saiu matando todo mundo, né? Saiu matando todo mundo, e que bate com o Apocalipse também, que fizeram cair fogo do céu. O próprio livro do Apocalipse diz que o falso profeta tem esse poder, ou seja, os anjos caídos têm esses poderes. E aí, uma coisa que você vê, que mostra
que muita gente não... Por isso que chega a ser covardia, não aceitar. Porque olha aqui, Abraão se ajoelhou para esses 3 homens, que no caso são os 3 anjos. Se a pessoa continuar a leitura aqui, vai ver que é os 3 anjos que foi lá em Sodoma e Gomorra matar todo mundo. E aqui também, se a pessoa ler aqui o texto aqui, vai ver que esse texto diz como se um desses 3 anjos fosse Deus, ou no caso, o Pai, né? Criador. O que acontece? Poxa, primeiro, como que a própria Escritura... Isso daqui já é mais uma prova de que o sistema religioso, sabe, blasfemou tudo aqui nas Escrituras. Porque quando o homem caiu, ele foi restituído da presença do Pai. Ou seja, só Adão mesmo que viu o Pai. Depois que Adão caiu, acabou. A descendência não viu mais o Pai. Entendeu? Então, algo muito errado aqui. Ou seja, já vai vendo que é mentira. Tem mentira aqui. Só que aí, vamos lá, na questão de ver a diferença de um anjo para o outro. Aqui, esses anjos aqui, aceita que Abraão se ajoelhe para eles. Aceita. E depois esses anjos vai até lá em Sodoma e Gomorra e sai matando todo mundo. Né? Claro que várias pessoas vão falar que o motivo que eles tiveram foi porque o pessoal de Sodoma e Gomorra queria abusar dos anjos. Mas o pessoal queria abusar porque eles sabiam que eram os anjos caídos. Né? Porque naquela época lá, o Adão e sua descendência também falou a verdade. Ele conheceu os anjos caídos. Né? Então ele falou muitas vezes para as pessoas tomar cuidado com os anjos caídos. Por isso que o povo de Sodoma e Gomorra, quando viu que eram os anjos, queria abusar deles, mandou trazer para fora porque queria abusar deles. E você já vê o fruto. Olha o que Ló diz. Ló vai e diz assim, ó, eu tenho 2 filhas virgens, se eu não me engano aqui, ó, 2 filhas virgens, no Gênesis 19, versículo 8. Eu tenho 2 filhas virgens, vou trazer ela aqui para vocês, e vocês podem fazer o que quiser com elas. Só deixa esses 3 varões em paz. Ou seja, poxa, sem lógica nenhuma, tu vê que os frutos dos caras é só podridão aqui, Velho Testamento aqui, chega, nossa, é lamentável às vezes ler essas coisas aqui, porque como é que demorou tanto para eles enxergar isso? E hoje alguns nem aceitam, né? E aí, voltando à questão de analisação dos anjos, aqui os anjos aceitou que Abraão se ajoelhasse. Aí você pula lá para o livro de Apocalipse, que é um dos livros mais importantes da Escritura, você já vê a diferença. Que quando João, né, o apóstolo João, recebe a visão do livro de Apocalipse, aí, um certo momento do livro de Apocalipse, ele se ajoelha para o anjo que está lá na revelação do livro de Apocalipse. Só que o anjo não aceita isso. Entendeu? O anjo repreende João e diz para ele não fazer isso. E diz que ele é conservo e tipo irmão dele também. Não aceita isso. E aí você já vê a diferença. Poxa, calma aí. Por que aqueles 3 anjos que apareceram para Abraão lá no deserto aceitou que Abraão se ajoelhasse, e aqui no livro de Apocalipse, que é o mais importante de todos, o anjo fez ao contrário? Ele como se diz, ele não aceitou que João se ajoelhasse. Aí as pessoas já tinham que notar a diferença. O fruto de um anjo foi humildade. Ó, não se ajoelhe. Não se ajoelhe, porque você é meu irmão. Entendeu? Aí já esses 3 anjos foi ao contrário. Ajoelhou, ele aceitou. E o que acontece? Não tem nem como vir dizer que foi só isso que eles aceitou, não. Porque lá em Gênesis 19, eles aceitaram também que Ló se ajoelhou também. Ló também foi a mesma coisa. A obra dos anjos caídos, você já vê logo. Aqui, ó. 19 aqui, ó. Gênesis 19. Chegaram, pois, os anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma.
vendo-os, Ló levantou-se e foi recebê-los, e ajoelhou-se com o rosto em terra. De novo, um irmão, né, uma pessoa, um ser humano, se ajoelhou para esses 3 anjos, e os 3 anjos aceitaram. Ajoelhou, é nosso. Quem que faz isso? Qual o anjo que faz isso? Se o anjo mais importante aqui no livro de Apocalipse não aceitou, e ainda por cima falou, não faça isso. Não faça isso. E como que esses 3 anjos, 3 de uma vez, foi lá e aceitou ser reverenciado por Abraão e depois por Ló. E a diferença é que esse anjo aqui, esses 3 anjos, depois saiu matando todo mundo. Né? Depois saiu matando todo mundo. Então você já vê que se você analisar um pouquinho, refletir um pouquinho, você vê a diferença. Tem irmão que não consegue ver essas diferenças, né, de um anjo para o outro, aqui na Bíblia. Entendeu? É igual o que aconteceu com nossos irmãos apóstolos. Eles foram no templo lá, né, de Jerusalém, falar a verdade, e o povo do sistema religioso não aceitou. Pegou Estevão, apedrejou Estevão. Poxa, se fosse assim mesmo, como esse Deus aqui, vagabundo aqui do sistema religioso aqui, no começo aqui de Abraão, se fosse os mesmos anjos que estavam lá com o Messias, eles não deixariam Estevão ser apedrejado, Paulo depois morrer também, falando a verdade, os apóstolos ser surrados, espancados na frente da sinagoga, eles não aceitariam. Os anjos iriam vir a favor. Entendeu? E até mesmo na questão do Messias, o próprio Messias falou, se eu quiser, eu peço ao Pai aqui 12 legiões de anjos para me defender. Só que ele não pediu por quê? Porque não é desse jeito aqui que está no Velho Testamento. Ah, chama os anjos vêm, mata todo mundo. Não é assim. Entendeu? Esses anjos que matam todo mundo aqui é o diabo e seus anjos disfarçados de anjos de luz. Só que o sistema religioso é filhos do judaísmo. Entendeu? São filhos. Então eles vão proteger sempre aqui os falsos profetas. E aí, deixa eu ver aqui também mais o quê. Bom, dá uma comentada sobre esse pedaço aí que eu falei, irmão, para mim ver mais aqui, porque tem mais coisa anotada aqui, aí para ficar meio a meio aí. Beleza. Então, sobre a diferença, né, dos anjos caídos pelos anjos do nosso Pai, é totalmente ao contrário, é diferente. Um bom exemplo disso também, que eu vou ressaltar aqui, é sobre, por exemplo, o Messias lá, quando estava lá com os apóstolos, e eles foram cear, eles foram jantar, né? Eles não comemoraram aquela Páscoa, eles não eram judeus, eles estavam da mesma maneira que aqueles falsos profetas, os judeus lá, aquele povo lá, estava fazendo aquela comemoração daquela Páscoa. O Messias não comemorou, ele era galileu. Como é que ele ia fazer essa comemoração? Sendo que nem podia, só podia participar daquelas festas quem era judeu. Os galileus eram chamados de gentil, eles não podiam participar dessas coisas. Então ali ele reuniu para fazer uma janta normal, diferente. Eles lá fazendo a Páscoa deles e eles jantando normal. Aí a Igreja Católica colocou que ele estava lá comemorando Páscoa, nada a ver. Mas daí outro assunto, ele pega e faz o que ali? Ele lava o pé dos apóstolos. E ainda ele fala, né? Ele abaixa lá, tipo assim, abaixa e fala assim, olha, vocês estão me vendo o que eu estou fazendo? O próprio Messias falando, ensinando. Ó, vocês têm que fazer dessa mesma forma. Eu não sou mestre de vocês? E estou aqui, ó, lavando o pé. Né? Aí Pedro ainda fala, não, mestre, jamais você vai lavar meu pé. Ele fala, Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Lembrando, né? Olha a diferença dos anjos caídos. Abraão lavou os pés daqueles anjos caídos e teve parte com eles. Então Abraão, ele formou, Leão, uma família com os anjos caídos. Por quê? Ele se ajoelhou para eles. O que os anjos caídos mais querem nessa terra e nessa vida é glória. Por isso que o Messias foi bem claro. Ó, eu não aceito o elogio que vem de homem, não. Eu não aceito. Mas eu procuro mostrar para as pessoas a glória do meu Pai. Então, olha a diferença. Os anjos caídos vai lá, manda Abraão lavar os pés dele.
o Messias vem, o novo, o maior, né? O Messias, o maior, o irmão mais velho nosso, o primeiro filho do nosso pai, vai lá e dá uma lição de humildade, lava o pé dos apóstolos. Então ali o Messias e os apóstolos tinham parte com ele. Por quê? Porque eles se limpou ali, naquele gesto ali, naquela humildade, e é assim que ele aprendeu. Então isso eles foi passando, né? Os apóstolos foi ensinando, foi fazendo discípulo. Agora, o Moisés, Abraão, esses patriarcas aí que viu esses anjos, né? Aqui, igual o Jacó, nós vamos chegar lá na frente. Jacó lá brigou com Deus, com o anjo. Olha a loucura que eles chegam, né? Veja a diferença. Os anjos do nosso pai e os anjos dos falsos profetas, os anjos caídos, irmão Diego. Achou aí a passagem? Ah, sim, pô. Tem. Ó, também outra coisa também, que eu já ia esquecendo, mas também que me ajudou muito a perceber a diferença dos anjos caídos para os anjos do Pai. Vocês notem, aqui no livro de Daniel, também é um dos livros mais importantes da Escritura, né? Que fala sobre a tribulação, né? Encaixa ali as peças do livro de Apocalipse. Você vê, vou ver se eu acho aqui. Você vê que no livro de Daniel, quando o anjo aparece para Daniel, o que acontece? Daniel não aguenta. Daniel não aguenta aquela, como se diz, aquela energia espiritual do anjo. Daniel se sente fraco. Entendeu? A energia espiritual do anjo é tão forte que Daniel se sente fraco. O nosso irmão João, na visão de Apocalipse, aconteceu a mesma coisa. Quando ele ficou cara a cara lá, na visão também do anjo, do livro de Apocalipse, ele também não suportou aquela energia espiritual. Porque, pelo que eu vi, quando os anjos do céu descem aqui, na forma de anjo mesmo, e fala com alguém cara a cara, em vez de só através de uma visão, isso é um poder espiritual muito grande. E acaba que as pessoas não estão preparadas espiritualmente para isso e acaba se sentindo fraca. Entendeu? A pessoa sente ali, igual aconteceu com o Daniel e com o nosso irmão João na visão do livro de Apocalipse. Já esses anjos que apareceram para Abraão, que apareceram para Ló, é diferente. Esses não, esses são diferentes. Vocês vê que eles apareceram para Abraão e para Ló e não aconteceu nada demais. Eles não sentiram nada, entendeu? E olha a diferença. Aqui no livro de Daniel, Daniel teve visão, teve tipo também um sonho. Aqui diz, uma hora diz que é visão, outra hora diz que é sonho, né? E teve um certo momento que foi 3 homens ou 3 anjos, né? E olha o que aconteceu. Daniel não aguentou a energia espiritual desses anjos. E esses anjos não eram assassinos, não estavam mandando matar todo mundo, igual os anjos lá que apareceu para Abraão e para Ló. Só que os anjos que apareceu para Abraão e para Ló, esses não fizeram, não aconteceu a mesma coisa. Abraão e Ló não sentiu nada com esses anjos, não sentiu energia espiritual, não ficaram fracos, não, nada. Você vê a diferença? Por quê? Porque os anjos do bem, eles têm um poder, sabe, sobrenatural, muito forte. Já os anjos caídos, não. Os anjos caídos, cada dia que se passa, eles ficam mais fracos. Entendeu? Cada dia que se passa, eles ficam mais fracos. E o que aconteceu, isso desmascara muito. Era para as pessoas terem notado isso há anos atrás. Poxa, olha a diferença. 3 anjos apareceu para Abraão. Abraão não sentiu nem calafrio, mano. Agora, o anjo apareceu para Daniel na visão. Daniel ficou sem força, cara. Aí o anjo foi lá, encostou em Daniel e deu forças para ele de novo. E falou para ele, sabe, retomar as forças dele. Mas foi necessário que o anjo encostasse em Daniel e falasse, retoma as tuas forças. Porque você tem coisas para passar adiante que vai ficar selado até o fim dos dias. Se você ver Daniel 12, 2, se eu não me engano,
Tá bem claro isso, que o que foi passado para Daniel ia ficar selado até os últimos dias. Aqui, ó, 12, 12. 12, 12. Do versículo 9 até o 12, 13. Aqui, ó. Tu caminharás até o teu fim. Repousarás e te levantarás para receber a tua herança nos fins dos dias. Olha a diferença, meus irmãos, dos anjos. Uns anjos apareceram, é igual esse daqui que vocês estão vendo aí no vídeo, que lutou com Jacó. Pô, Jacó, um homem carnal, bateu no anjo, deu tapa na cara do anjo. Esse anjo aí que mudou o nome de Jacó para Israel, esse anjo aí era o próprio Satanás, sem, sabe, fraco já, sem poder nenhum. Se fossem os anjos do pai, igual o que apareceu para Daniel, Jacó ia desmaiar, ia ter força para lutar. Não, esse anjo aí não, esse Jacó lutou a noite toda com ele, deu tapa na cara dele, impediu o anjo de ir embora. Imagina um homem fraco, segurando um anjo com suas próprias mãos. E ainda aqui na Bíblia, diz que esse anjo que lutou com Jacó era o próprio pai, era o próprio Criador que saiu da terra, Criador de todas as coisas. Claro que não, meus irmãos. Claro que não. Você vê a diferença. Um anjo do pai, o poder é tão grande, a energia espiritual é tão grande, que o ser humano quase nem aguenta ficar perto. Ah, um anjo caído não. Um anjo caído, o ser humano dá até tapa na cara dele e se demole. Entendeu? Você vê a diferença é muito grande. Entendeu? A diferença de um anjo do pai, ele não aceita que você se ajoelhe para ele. Entendeu? Aí os anjos caídos, sim. Esses, se você se ajoelhar, pronto. Eles te dão tudo. Te dão todas as terras que você quiser, mas o problema é que eles te dão a terra. Mas se tiver alguém morando lá, você tem que matar quem está morando para que você passe a poder ser dono da terra, né? Ou seja, esses anjos fazem acepções de pessoas. Os caídos, fracos. E, poxa, tem gente que não consegue enxergar isso, meus irmãos. É tão simples. Tão simples, só você ler e comparar um com o outro. Entendeu? Assim que descobre que é verdade. E aí, só que muitos irmãos ficam vendo vários vídeos aí na internet aí. Eu já falei sobre vários canais, vou voltar a falar aqui. Aquele canal do Nemia Gomes, da Verdade Revelada, cuidado, meus irmãos. Cuidado, porque os anjos caídos não são bobos. Eles vêm fingindo que está denunciando. E não está, mano. Se não está denunciando Moisés, que é a raiz, o que adianta denunciar o sistema de hoje? O sistema de hoje, igual hoje você vê as igrejas protestantes aí matando todo mundo no meio da rua. Não vê. Mas o sistema lá de Moisés, Abraão, Davi, Salomão, Josué, Samuel, matava? Matava. Por que esse sistema aqui da Bíblia, que é o começo, assassino, por que esse, como se diz, é mais inocente que o de hoje? Se o de hoje é podre, imagina esse daqui que eles matavam todo mundo. E a desculpa deles é que, Deus mandou matar, Deus me deu a terra. O Messias, o diabo chegou para o Messias e falou, se você se ajoelhar, eu te dou todas essas terras, tudo isso daqui foi dado nas minhas mãos. E aí aparece 3 anjos para Abraão e fala, vou te dar aquela terra lá. Notem, quem é esse anjo que aparece aí oferecendo terra? É o próprio diabo. Só que as pessoas parecem que, sabe, por isso que o nosso pai falou que os covardes não entram no reino dos céus, porque a verdade é tão clara, né? Tão simples. Uma coisa, o sistema religioso não encaixa, não se encaixa com a verdade que está aqui na Bíblia. Entendeu? Tanto que eu tenho várias passagens aqui. Aqui, vou mostrar mais uma aqui para vocês verem. Já está aqui já, ó. Olha aqui, o sacrifício de Isaac, Gênesis 22. Olha aqui, ó. Aconteceu depois destas coisas que Deus pôs à prova Abraão. Ele disse, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Olha aqui, já começa uma coisa erradona. Deus pôs à prova Abraão. Pô, por acaso o pai precisa ficar vir aqui na terra, chamar um homem, vem cá, meu filho, para pôr o homem à prova? Se o pai já conhece até quantos fios de cabelo tem na cabeça do ser humano. O pai conhece o coração das pessoas, o que a gente não conhece, o pai conhece.
E aí vamos continuar para vocês verem, ó. E disse, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te a terra de Moria e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te direi. Olha aqui, olha que Deus estranho, mandando Abraão sacrificar o próprio filho. Olha, isso nada a ver com o nosso pai. Nosso pai vai precisar fazer um teste desse, um teste hipócrita desse. É a mesma coisa que chama nosso pai de incompetente. Não bate. Não bate. São tantas coisas aqui que era para as pessoas perceber que quem falou com esses caras aqui no Velho Testamento foi os anjos caídos disfarçados de anjos de luz. É igual essa diferença da aparição deles. O anjo que lutou com Jacó apanhou. O anjo que apareceu para Daniel e deu a visão e disse para ele coisas que aconteceriam no futuro. Olha o que aconteceu. Quando o anjo apareceu para Daniel, Daniel não aguentou. A energia espiritual era tão forte que Daniel nem suportou. Já o anjo que apareceu para Jacó, Jacó deu até tapa na cara do anjo. Por quê? Porque o anjo era um anjo caído. Era um anjo fraco. Porque quando os anjos caídos vai continuando, cada dia mais que se passa, fazendo a maldade deles aí, cada dia mais eles vão se tornando mais fracos. Entendeu? Cada dia mais. A ponto deles chegarem perto de uma pessoa e a pessoa nem sente a energia espiritual deles. Porque é tão fraca que nem dá para sentir mais. Entendeu? E aí eu vou deixar o irmão Rafael comentar um pouco aí também, para mim dar mais uma olhada aqui. Apesar de que já está tudo aqui anotado aqui, mas comenta aí, irmão Rafael. Beleza, irmão. Então, como os irmãos viram aí, né, o irmão Diego explicando sobre a diferença dos anjos caídos, se transformou em anjo de luz, enganou as pessoas, como desde Noé, desde lá de trás, ele vem enganando. Depois que ele fez Eva e Adão cair, eles continuaram e estão enganando até hoje, meus irmãos. Então, isso é que muitas pessoas ainda, né, principalmente aquelas que estão chegando agora, até mesmo aqueles, vamos se dizer, esses aí que já estão aí há muito tempo aí, que são pedras de tropeço, que não tem coragem de ficar denunciando esses falsos profetas da Bíblia. Você acha que esses homens têm direito de herdar o reino do céu, meu irmão? Apocalipse é bem claro, ó, os covardes. Covarde não tem direito de entrar no reino do céu. Então, que nem o irmão Diego citou bem aí, né? Até uma determinada época aí atrás, eu tinha até convidado esse irmão Neemias aí, desse canal Verdade Revelada, a qual eu me deparei com alguns vídeos dele, e nesses vídeos eu vi ali que ele, igual o irmão Diego comentou, né, ele fala contra os templos de pedra, contra as religiões, contra os líderes religiosos, mas não tem a coragem de denunciar o diabo, chamado Moisés, que o nome dele no reino do céu era Israel. Depois eu vou até ler aqui a passagem, onde fala na Bíblia que o nome desse Deus do deserto aí, desse chamado diabo, é Israel. Mas eles não têm coragem de denunciar. E engraçado nisso tudo, né, que eu estava, como eu disse, conferindo alguns vídeos dele, então eu peguei e percebi isso nele. Então eu fui chamar ele para conversar e tal, falei algumas coisinhas, mas ele viu depois, quando eu estava atacando esses profetas aí da Bíblia, que só mandava matar, só pedia sangue, esses falsos profetas aí como Abraão, Moisés, Davi, que a gente estamos denunciando aí já faz um tempinho. Quando eu comecei a falar, eu percebi que ele já, né, ficou meio assim. Ou seja, ele já ouviu muitos irmãos falar isso. Só que as pessoas eles não têm humildade de tentar entender, pelo menos. Não confiar na gente. Procurar entender. E o engraçado é que ele tem não sei quantos mil inscritos no canal dele. Eu, particularmente, eu não fico encafifado com um inscrito, não. Né? Até porque quem que vai se achegar ao Pai? Não a gente. A gente é só um instrumento que estamos aqui. Um pouquinho que a gente aprendeu, a gente compartilha com os irmãos. Isso é uma coisa natural. Quando você recebe o pão da vida, a verdade, você começa a entender, você nasce do Espírito, começa a entender as coisas do alto, você, automaticamente, por amor ao próximo, você vai e fala o que você aprendeu.
Senão as pessoas que ouvem a verdade hoje e guarda para ela, né? O Messias disse um exemplo disso naquela parábola lá, olha, o reino dos céus, ele dá um exemplo ali de talentos, né? Do que o nosso pai lá, o rei, naquela parábola, o nosso pai, ele chamou lá, confiou aqueles talentos, aquelas 3 tipos de pessoas. O primeiro, ele confiou 10 talentos. O segundo, 2, e o terceiro, 1. Só que esse um que recebeu esse talento, esse entendimento verdadeiro, a palavra verdadeira, ele guardou para si. Ele não teve amor ao próximo de chegar no seu vizinho, chegar num colega de trabalho, em qualquer lugar, numa rede social, e compartilhar com essas pessoas. Ele guardou para ele. E o nosso pai diz bem claro lá, o Messias, né, através da parábola, ele fala, olha, você que recebeu 10 talentos, né, porque ele foi lá e conseguiu mais 10. O que tinha 2, conseguiu mais 2. E o que tinha 1 guardou para ele, escondeu debaixo da terra. Guardou para ele, só no íntimo dele, no coração. Então o rei lhe dirá, olha, pegue o talento dele, dá àquele que tem mais, aquele que tem 10. E lança esse servo inútil nas trevas. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Então, quando você recebe a verdade, você começa a entender realmente as escrituras, você automaticamente passa para frente. Se você sabe um pouquinho, se você sabe bastante, o importante é você compartilhar. Esse é o corpo verdadeiro do Messias. O corpo verdadeiro espiritual, né? Que está no mundo inteiro, que já falamos sobre esse assunto aí também, um tempinho atrás, esse corpo espiritual. Então, aí eu tinha comentado, né, falando desse irmão aí, o irmão Neemias, não tem nada contra esse irmão, não, né? Só que as pessoas ficam falando, sendo pedra de tropeço, né? A gente vai e mostra a verdade. Aí as pessoas escolhem. Ou eles examinam a Bíblia, vê que esses caras da Bíblia, esses bandidos, são todos falsos profetas, né? Ou eles se libertam de vez, porque não tem como seguir as duas coisas. Não tem como. As pessoas vai fazer o quê? É uma contradição. Ó, um anjo desses falsos profetas fala que viu Deus. Aí depois você fala, mas ninguém viu. Ah, outro anjo luta com Deus. Mas como que vai lutar com Deus? Você acha que nosso pai vai largar o trono dele lá para vir aqui nessa terra miserável aqui? Lutar com um homem pecador, sendo que ele é um pai onipresente, onisciente, ele sonda, ele lê pensamento de quem ele quer. Ele não precisa vir aqui. Por isso que ele enviou o Messias, os profetas, os apóstolos, todos enviados agora na última geração. Esses que ele confiou. Então a gente vai aprendendo e a gente vai compartilhando, né? Por amor ao próximo. Então aí eu chamei ele para fazer um hangout naquela época, mas ele não quis, não. Aí pulou fora, depois que ele viu falando dessas coisas dos falsos profetas aí, ele não quis, não. Apocalipse é claro. Quer se arrepender? Ainda há um pouquinho de tempo. Não sei como que vai ser direito, porque, que nem o Messias disse, né? Quando você faz uma pessoa só tropeçar, ai de você. Né? Aí é complicado. Poxa, eu entrei em contato com ele, eu entrei em contato com o Rubens, eu mandei as passagens para eles, eu falei, ó, vocês, cara, vocês estão ensinando errado, cara. Não é tudo, mas a questão dos falsos profetas da Bíblia, vocês estão ensinando para as pessoas que tudo que esses falsos profetas fez era correto. E, poxa, é a mesma coisa que ensinar que matar em nome de Deus é correto. Aí qual é a diferença do pai para o Estado Islâmico? Não existe diferença, mas eu entrei em contato com esse Neemias Gomes, entrei em contato, eu não gosto de dar nomes, mas já que eles querem tropeçar as pessoas, vai tropeçar sabendo que a gente avisou e a gente mostra aqui nas escrituras a diferença. Porque você chega lá, um monte... E o pior é que é muita gente nesses canais, coitado. Um monte de gente, sabe? Um monte de cego sendo guiado por outro cego. O engraçado, parece que... Eu acho, cara, triste, né? Nem engraçado, é triste. Que parece que as pessoas querem mesmo ser enganadas. Entendeu? Hoje já não me surpreendo, já não. Porque até pessoas de bem perto de mim
ver as pessoas mentir na cara deles e eles continuam lá aceitando a mentira, aceitando ser mentiroso, entendeu? E o que eu falo, e o próprio pai disse, que a mentira é uma das piores coisas que tem. Os mentirosos não vão entrar no reino do nosso pai. Porque graças à mentira que esse mundo existe. Se não fosse com a mentira que Israel começou a contar lá no reino dos céus, Satanás começou a contar com os anjos, ele não teria feito o exército que ele fez lá. Ele não teria tropeçado a terça parte dos anjos lá que ele tropeçou lá, e hoje não estaria esse mundo de gente aí seguindo vários sistemas religiosos. E vários sistemas. Porque tem sistema que está fora do sistema. É igual esses caras aí, esses YouTube aí. Eles ficam aí fazendo vídeo, falando que fala espiritual, entendeu? Só que eles protegem os falsos profetas da Bíblia. O próprio Messias foi contra. Vamos aqui, ó. Mais uma parada aqui, ó. Gênesis 28. O Messias disse que ninguém viu o Pai. Ninguém ouviu a voz do Pai. Aí olha aqui o que acontece com Abraão. Abraão vai lá e vê o Senhor lá, um anjo caído de novo, lá no monte, ó. Eis que o Senhor estava no alto dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. Aqui no caso já é Jacó, né? Eu nem vi que anotação é essa não, mas aqui é mais um que o Senhor apareceu lá, no Velho Testamento. Os anjos caídos apareceu disfarçado de anjo de luz, apareceu disfarçado de o pai, né? No caso, hoje eles conhecem aqui na Bíblia como Deus. Aí apareceu para mais um aqui, e você já vê, olha a diferença, como é que ele se intitula, né? Os anjos caídos aqui, o Deus deles, ó. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. Olha aqui, de novo, a mesma coisa que o diabo fez com o Messias. Ele ofereceu terras. E esses caras aí vai e faz vídeo falando, sabe, que o Velho Testamento aqui é como se fosse do pai, como se o judaísmo fosse coisas do pai. Entendeu? E eles não vê que aqui quem oferece terra para os outros aqui não foi o diabo que ofereceu terra para o Messias. Vamos lá, tem mais anotação aqui. A gente está no Velho Testamento. Quando a gente entrar no Novo Testamento, o próprio Messias, o próprio Salvador falando, ele não aceita. Eu fui em vários canais aí que ensinava, sabe, que ensina a sair do sistema religioso, mas eles ensinam a sair do sistema religioso protestante, que é o maçônico, evangélico gospel, da filha, falso profeta Elias Ismael, e ensina a sair desse e entrar no judaísmo, que é o pior de todos, o mais assassino de todos. Olha, é igual o Messias fala, vocês roda o mundo todo, converte a pessoa para o judaísmo, e a pessoa se torna 2 vezes mais filho do inferno. Por quê? Porque elas aceitam essas atrocidades aqui, que aconteceu no Velho Testamento, assassinato de cidades inteiras. Os caras dizimavam a cidade inteira. Às vezes ainda pegava as meninas virgens, novas, para levar como escrava sexual. E eles ensinam aí nos vídeos deles que isso daqui é coisa do pai. Não tem como o pai aceitar umas pessoas dessas no reino dos céus. Essas pessoas se tornam 2 vezes mais filhos do inferno. Aí vamos lá, ó. No Êxodo 13, aqui, ó, o Senhor falou a Moisés. Já outra coisa aí. O Messias falou que ninguém falou com o pai. Aí aqui na Bíblia diz que o Senhor falou a Moisés. Que Senhor é esse? Senhor Baal. Mais um anjo caído falando com Moisés. Olha aqui, consagra-me todo primogênito, todo aquele que abrir a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como dos animais, é meu. Olha aqui, o Senhor, o diabo, pediu para Moisés todo primogênito para sacrificar, tanto as crianças como os animais. E aí Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste dia, porque aqui está dizendo que tem que pagar como se fosse pagando, porque o Deus deles tirou ele do Egito. Então todo o filho primogênito tem que oferecer em sacrifício. Tanto que aqui, ó, aqui no versículo 13, do capítulo 13
de Êxodo, ó, mas todo primogênito da jumenta remirás com um cordeiro, e se não quiseres remi-lo, quebrarás sua cerviz. Também remirás o primogênito de teus filhos. Quando amanhã, olha aqui, para você ver que é tipo o sacrifício mesmo. Porque logo no versículo 14, ele fala, o Deus dele lá, vagabundo, ensinando ele como enganar o próprio filho. Porque mais cedo ou mais tarde o filho ia perguntar, pô, eu não tive um irmão mais novo não, quer dizer, mais velho? Aí a pessoa tinha que falar assim, ó, aqui, ó, quando amanhã teu filho te perguntar, que é isso? Diz-lhes, o Senhor nos tirou com a mão forte do Egito, da casa da servidão. Aqui, ó, mas endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor fez morrer na terra do Egito todo primogênito, desde os primogênitos dos homens como os dos animais. E por isso sacrifico ao Senhor todos os primogênitos. Aqui, ó, machos e resgato os primogênitos de meus filhos. E isso te será por sinal sobre tua mão e por memorial diante de teus olhos. Claro que eles são muito espertos, né? Eles dizem que aqui você vê uma adulteração, para tipo, tirar o deles da reta. Aqui eles querem dizer que, tipo, sacrificava os animais para resgatar os filhos primogênitos. Mas, pô, se a criança vai perguntar o que é isso? A criança mesmo depois vai perguntar o que é isso. Por quê? Porque eles ofereciam os filhos primogênitos. O Senhor pediu, consagra todo primogênito. Mas as pessoas, tanto que depois, chega lá na frente, os profetas avisam. O pai fala através dos profetas, ó, vocês matou seus filhos em sacrifício, coisa que eu nunca pedi vocês. O pai falou isso. O pai deixou bem claro através dos profetas. E eles matou vários filhos deles lá como sacrifício. Aqui, ó, um altar em Êxodo. Poxa, eu não sei como é que eles conseguiram passar isso daqui, tudo aqui, e fazer igual esses caras aí, esses YouTube aí. Eu não sei como é que eles conseguiram ler todo esse Velho Testamento e fazer os vídeos que eles têm feito hoje em dia. Eu falando bem do Velho Testamento, falando bem de Abraão, Isaac e Jacó. O próprio Messias tem uma passagem no Novo Testamento que o Messias fala sobre Salomão. Fala, poxa, nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um desses lírios do campo. Se o pai veste os lírios do campo, que amanhã vai ser lançado ao fogo e queimado, imagina vocês, homens de pequena fé, né? Ou pequeno conhecimento. Poxa, aí diz aqui na escritura, botaram assim, que as pessoas ficaram admiradas quando o Messias falou isso. Aí, para quem não sabe muito, não consegue entender, pensa assim, poxa, as pessoas ficaram felizes de ver ele falando isso. Não, as pessoas ficou admiradas, espantadas. Porque ali o Messias deixou bem claro que nem Salomão, com toda a riqueza dele, foi vestido pelo pai. O Salomão foi um bruxo, dos maiores do mundo todo. E o Messias deixou bem claro que se o pai não vestiu ele, mas o pai veste um pequeno mato que vai ser um dia queimado. Então, o Messias ali, ele foi contra tudo que aquelas pessoas tinham ouvido até aquele momento ali, do sistema religioso, que adorava Salomão e os outros falsos profetas aqui do Velho Testamento. Né? E aqui, Pode continuar aí, irmão. Então, engraçado, engraçado que nem nós estamos falando aí dos falsos profetas, né, da Bíblia, e se passaram ali, né, os anjos caídos se passaram de anjos de luz, enganaram eles. O engraçado é que esses irmãos aí, né, não sou contra eles, eu sou contra o que é ensinado, a mentira. É porque as pessoas hoje, é igual ao sistema religioso, não tem diferença. As pessoas pegam o livro e não sabem diferenciar as coisas do nosso Pai e as coisas do diabo, porque o diabo e os seus anjos, a armação deles também está dentro da Bíblia. Por isso que é um livro complicado das pessoas entenderem.
Porque se elas não tiverem uma referência, né, do nosso pai, das coisas que o Messias ensinou, elas não vão conseguir entender. Elas têm que conhecer o que o Messias ensinou, o que agrada realmente o nosso pai. O que é lamentável, irmão, que eu ia comentar aqui, desculpa aí ter te cortado, é que, imagine, cara, que nem eu tava comentando lá, que eu chamei o irmão lá daquele canal para fazer o Hangout, cara. Ele tá, tipo, sabe, o povo vai tudo pras montanhas. Cara, imagina os caras nas montanhas com uma carga cheia. Com Abraão, Moisés, Davi, na mochila, cara. Na cabeça. O que vai ser dessas pessoas? Não, o engraçado é que, né, às vezes eu tô assistindo algum vídeo, um hangout ao vivo, às vezes tem algum chat ao vivo, eu vou ali, pá, lanço, né, alguma semente ali, e os caras, você falou contra eles, cara, é a mesma coisa que falar contra o pastor dos religiosos. É a mesma coisa. Chamam você de diabo, chamam você de um monte de coisa, cara. É lamentável mesmo, mas fazer o quê, né? Cada um, né? Por exemplo, nós, todo mundo aqui, a família espiritual do nosso Messias, aqueles que dizem a verdade, aqueles que procuram fazer as pessoas nunca errar. Eles procuram fazer as pessoas não errar. Né? Nós esforçamos para isso. Nós não somos perfeitos. Mas as pessoas, elas têm que testificar a árvore pelos frutos. Perfeito ninguém é. Ninguém vai achar o caráter do pai igualzinho o Messias. Não vai. Mas as pessoas têm que entender que não pode, ó, da mesma árvore sair frutos bons e frutos maus. Ou da mesma fonte sair água doce e água salgada. Então, por isso que o Messias diz: vocês vão conhecer a árvore, as pessoas, pelos seus frutos. Mas fazer o quê, né, irmão? A salvação é individual. Da mesma forma que nós estamos aqui, muitos irmãos aí que estão nesse mundo afora, têm o direito de escolher também o que eles querem seguir. Nós já decidimos, nós vamos seguir o Messias, os ensinos que ele deixou para nós. Nós conseguimos diferenciar o que ele ensinou. E todo mundo consegue fazer isso, basta querer. Isso não é difícil. Não é mesmo? Então, irmão, é isso aí, cara. Sabe, é inacreditável, entendeu? É inacreditável que eles não aceitam a verdade. E, tipo, não precisa nem ser muito analisador, é só ler aqui, até se a pessoa pegar e ler o livro, aqui a Bíblia, de um jeito, tipo, de qualquer jeito, só pegar e ler do começo ao fim, ela vai ver, ó, no começo era religião, religião, religião. Quando o Salvador chegou, até mesmo alguns dos profetas aqui, né, já começou a ir contra a religião. Então a pessoa já tinha que maldar. Ué, por que esse profeta está falando contra a religião? Se ele é um profeta, por que ele está falando contra a religião? Tem alguma coisa errada. Aí o próprio Salvador vai e fala contra a religião. Aí os apóstolos contra a religião. E é isso. Será que é tão difícil assim enxergar isso? Aqui, sobre Moisés de novo. Moisés, tem gente que não entende. Tem gente que fica falando que os 10 mandamentos é do Egito e que, sabe, infelizmente, fazer o quê, né? Porque os anjos caídos foram espertos. Eles sabiam que hoje, muitas das coisas eles sabiam, igual hoje você está vendo aí, essa questão do Trump, né? E várias coisas que estão acontecendo, os anjos caídos colocou através da mídia, mostrou que sabia um pouquinho das coisas que iria acontecer. Eles sabiam um pouco das coisas. Né? Aí, como eles sabiam um pouco das coisas, eles chegaram na frente, prepararam todo o caminho, até mesmo para matar o Messias. Né? Prepararam tudo. E por eles saber, o que eles fizeram? Eles sabiam que hoje nós estaríamos aqui, ó, falando, ó, os 10 mandamentos é do Pai. O Messias mesmo falou para os jovens ricos: você sabe os mandamentos? Aí o jovem rico foi e citou uns 4 ou 5 dos 10 mandamentos. O Messias falou: é isso aí, tu não está longe da vida eterna, não. Entendeu? É isso aí. Se tu quer ser perfeito, vende tudo que tu tem. Terás um tesouro no céu. Aí, ou seja, o Messias mesmo mostrou que os 10 mandamentos faz parte.
do ensinamento dele, entendeu? E aí, os anjos caídos não é bobo, o que eles fizeram? Como eles já estão aqui desde o começo, então, anos atrás, eles já inventaram, vamos inventar que Moisés pegou aqueles 10 mandamentos dos egípcios. E aí, aí chegaram na frente, quando as pessoas do pai começaram a denunciar a gente, começaram a denunciar, a falar a verdade, aí nós falamos que o que eles estão falando é mentira. Nós falamos que os 10 mandamentos não foi um anjo que trouxe, e que isso e aquilo, que é dos egípcios, mas que nada. O Messias ensinou os 10 mandamentos, o Messias resumiu, os apóstolos confirmou, o próprio Estevão, cheio do Espírito do Pai, confirmou que Moisés recebeu os 10 mandamentos através dos anjos. Os anjos desceu com os 10 mandamentos, entregou Moisés e falou, Moisés, olha lá, teu povo lá embaixo lá, ó. Porque ali naquele momento ali já não era mais Moisés, ali já era o diabo já no corpo de Moisés. Aí os anjos falou, ó, olha lá teu povo lá, ó, adorando lá o bezerro lá, ó, que a filha está fazendo, Ismael. Aqui, ó, Êxodo 32, olha aqui, ó. Então o Senhor disse a Moisés, anda, desce, porque teu povo, Moisés, que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Agora eu vou traduzir para a versão original. O que aconteceu lá? Qual foi a frase dita? Não é então o Senhor disse a Moisés, não. Então o anjo que levou os 10 mandamentos lá disse a Moisés, e o diabo já estava dentro do corpo de Moisés, anda, desce, porque teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Está vendo aqui o anjo disse para Moisés, foi Satanás, porque quem tirou o povo do Egito foi Satanás, através de Moisés, se fingindo ser Deus. Por isso que a praga que foi jogada no Egito, o próprio diabo jogou em Jó. Você vê que caixa, a verdade é simples, clara, não tem dificuldade nenhuma de enxergar isso. Só que o sistema religioso adulterou, blasfemou, para modificar o seu entendimento. Mas você vê aqui, olha aqui, ó. Se fosse o Senhor, né, se fosse Deus, ou o nosso pai ali falando, olha o que ele, mesmo assim, você pensar um pouquinho, você pega a fita, ó. 32, versículo 7, Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés, anda, desce, porque teu povo, Moisés, não o povo do Senhor que falou com ele lá. Ou seja, se fosse Deus, mandou na cara, teu povo, Moisés, não meu. Se fosse Deus, está falando aqui, teu povo, não meu, não o povo do Criador, que tiraste da terra do Egito. Olha aqui, mais uma coisa, em uma frase tão pequena, tantas verdades. Que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Olha aqui, o anjo falando para Moisés, olha, você tirou esse povo da terra do Egito, esse povo é teu. Você tirou, aqui está bem claro, que tiraste da terra do Egito, teu povo, o povo de Moisés, Satanás. Está bem claro aqui, ó, no versículo 7 do capítulo 32 de Êxodo. Só que o sistema religioso adulterou e mudou algumas palavras aqui. Aí as pessoas pensam, pô, então o Senhor no caso seria Deus? Não, porque se você pular lá para, se eu não me engano, Atos, vou até pular aqui, vou ver se eu acho aqui, mas já vou ir falando, Atos aqui, quando Estevão morreu apedrejado, Estevão foi e disse, ó, vocês, aqui, ó, discurso e a morte de Estevão, ó, vocês, aqui, olha aqui o que Estevão diz, ó, antes, Atos 7, vou pular aqui, ó, o 42, porque se eu for ler isso tudo aqui, poxa, eu quero que as pessoas leiam, para vocês verem com seus próprios olhos. Olha aqui que Estevão disse. Então fizeram um bezerro de ouro. Atos 7, 41. Então fizeram um bezerro de ouro e ofereceram um sacrifício ao ídolo. E alegraram-se nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os integrou a que se rendesse ao culto do exército do céu. Aqui, ó. O Criador mandou profetas para avisar eles. Mas eles não quiseram saber, e aí Deus se afastou e os entregou
que se rendesse ao culto do exército do céu. Culto ao exército do céu. Quem é o exército do céu? Não é os anjos caídos? São os anjos caídos. Aí, vamos continuar a leitura. E aqui, ó. Rendesse ao culto ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Acaso, olha aqui, o que está escrito, o que o profeta falou, o Pai, o Criador falou através dos profetas. Acaso me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, casa de Israel? Perguntando, nosso pai perguntou, vocês me ofereceram vítimas de sacrifícios no deserto. Por acaso vocês ofereceram para mim? Olha aqui, ó, no Atos 42. Pode pegar sua Bíblia aí e ler, que você vai ver que isso é uma pergunta. Está escrito no livro dos profetas. Acaso me ofereceste vítimas de sacrifício no deserto por 40 anos, casa de Israel? O Criador pergunta, vocês ofereceram para ele? Porque não era isso que ele queria. Ele disse através de Isaías. Vou continuar a leitura, mas vou mostrar através de Isaías. O Criador falando que não queria sacrifícios, nem holocaustos. Vamos lá. 43. Antes tomaste, olha aqui, antes tomaste o tabernáculo de Moloque e a estrela de vosso Deus, Renfã, figura que vós fizeste para as adorar. E eu também vos transportarei para além da Babilônia. Nossos pais estiveram no deserto. Aí aqui já entra mais adultério, porque esses pais aqui são os falsos profetas. Aqui, por isso que Estevão morreu apedrejado, porque Estevão falou na frente, na cara do sistema religioso, que o tabernáculo que Moisés fez, esse que acabou de passar no vídeo aí, que vocês viram aí atrás aí, esse tabernáculo é o tabernáculo de Moloque. E essa estrela de Davi é a estrela do Deus Renfã. Qualquer um que pesquisar aí vai ver. Estrela do diabo. Estrela dos anjos caídos, que hoje tem a de 6 pontas, que é a estrela do Deus Renfã. Vocês vê que lá fora, lá, esses religiosos lá que assassinam todo mundo, leva aquela estrela com todo orgulho no peito, a estrela de 6 pontas. A de 5 pontas também, que é a estrela do Bafomede. E aqui, Estevão foi bem claro, dizendo, ó, vocês carregaram o tabernáculo de Moloque. Moloque, Satanás, com seus vários nomes, né? Ele se apresentou com vários nomes. E no finalzinho aqui, vocês vê, ó, por que ele denunciou esse sistema aí, essa tenda, esse tabernáculo. Entretanto, o Altíssimo não habita em templo feito por mãos humanas, como diz o profeta. Ele mostrou. Não adianta Moisés falar que habitou com Deus, que Deus habitou no tabernáculo dele. Aqui, ó, ele não habitou, o Pai não habitou tabernáculo nenhum. Por quê? Porque o templo do Pai é eu, é você, é as pessoas. O Pai habita nos seres vivos, nas pessoas. Esse é o templo dele. Ele não habita nas casas que os homens fazem. Mas a escritura aqui, a Bíblia, chegou contando várias mentiras e o povo viu que a mentira rendia dinheiro, fama, sucesso, luxúria. E aí eles aceitaram a mentira. Mas hoje você lê um pouquinho e você vê que não é do jeito que o sistema está passando para vocês. Né? E aí, só para finalizar aqui, só esse pedacinho, vamos pular para Isaías aqui. Isaías, no comecinho de Isaías, para ver que não tem, sabe? Você vê que o sistema religioso, como diz aqui Estevão, olha aqui, ó, o que diz Isaías? O Criador, que o Criador disse através de Isaías? Isaías capítulo 1, versículo 11. De que me serve, diz o Senhor, a multidão de vossos sacrifícios? O Criador perguntando, para que me serve esse monte de sacrifício? Estou enfastiado de holocaustos de carneiro e de gordura de animais gordos. Não quero sangue de bois, nem de ovelhas, nem de bodes. Quem quer isso de vossas mãos, quando vindes para vós apresentardes diante de mim e pisar os meus atos? Não continues a trazer oferta vã para mim, incenso me é abominação. Festas de lua novas e de sábado, convocações de assembleia, não suporto mais vossas festas solenes, são iniquidades. Minha alma tem aborrecido vossas festas de lua nova, e vossas festas solenes são pesadas para mim. Estou cansado de as suportar.
Quando estender de vossas mãos, eu ocultarei de vós os meus olhos. Quando multiplicar de vossas orações, eu não ouvirei. Vossas mãos estão cheias de sangue. Olha aqui o profeta, o Criador, falando através do profeta. Que ele não queria sacrifício. Ele não queria holocausto. Ele não queria nem bode, nem ovelha, nem carneiro. Não queria. Então, que Deus era esse que falava com Moisés para sacrificar um monte de bode, um monte de ovelha, que falou com Salomão e aceitou. Aceitou. Falou e aceitou. E só para finalizar aqui, pelo menos esse monte de coisa que eu comecei a falar aqui, que eu comecei a ler, olha aqui o que aconteceu quando Moisés começou com a matança. Êxodo 32. Né? Aí, como eu disse aqui, a tradução original, né? A restauração aqui original, então o anjo que levou o mandamento lá, porque Estevão, se qualquer um que lê aqui pedacinho de Atos, vai ver que Estevão disse, ó, vocês receberam a lei através dos anjos, mas não obedeceram. Não obedeceram, mas eles obedeceram os 600 preceitos de Moisés. E aí, vamos lá, ó. Então o Senhor disse a Moisés, no caso o anjo, desce, porque teu povo, Moisés, Satanás, que tiraste da terra do Egito, se corrompeu. Aí aqui, ó, olha aqui no versículo 10. Agora, pois, aqui, ó, o diabo, porque é tipo historinha aqui, é tipo um teatro. O diabo falando para Moisés, agora, pois, deixa-me, para que minha ira se acenda contra eles, e os consuma, e de ti eu farei uma grande nação. O diabo falando para Moisés lá no monte. E aí, olha a contradição. Aqui, o diabo diz que já queria descer já para matar todo mundo, né? Aí, no versículo 14, então o Senhor se arrependeu do mal que dizera que faria seu povo. Ou seja, o diabo. Falou, vou matar todo mundo quando descer lá, estou irado. Aí já no versículo 14 ele, não, estou irado, mas não vou matar todo mundo não. Só que olha o que aconteceu, mas é o seguinte, vocês estão vendo aí no vídeo. Aqui, ó, versículo 26. Moisés se pôs de pé à porta do arraial e disse, quem está pelo Senhor, Satanás? Perguntou, né? Junte-se comigo. E se ajuntaram com ele todos os filhos de Levi. Ele lhes disse, assim diz o Senhor, Satanás, o Deus, o Israel, aqui, ó, Deus de Israel. Cada um põe a sua espada sobre a coxa, passai e tornai pelo arraial, de porta a porta, e matai cada um a seu irmão, e a seu amigo, e a seu parente. Mano, o que aconteceu com o versículo 14? Que o Senhor se arrependeu do mal que dizera que faria seu povo. Porque Moisés quis saber, não. O Senhor lá que falou com Moisés, no caso o Deus de Moisés, falou, não vou fazer mais mal a ninguém não, tranquilo. Estou arrependido. Deus maluco lá que falava com Moisés. Se arrependeu. Só que Moisés, o diabo, Moisés, né? Quando no versículo 26, chamou geral, fez a reunião, chama minha quadrilha aí. Pega as espadas aí. Todo mundo. Mata teu irmão, mata teu amigo, mata todo mundo. Mata todo mundo. Quem está comigo, vem para cá pro meu lado. Quem não está, vai morrer. E aí, aqui, ó. E caíram do povo aquele dia quase 3 mil homens. Homens, mulheres, crianças. Mataram um monte de gente, 3 mil pessoas. Veja, quem veio roubar, matar e destruir? Simples. Então, poxa, se você ler, você vai ver por que o Messias foi contra a religião, porque a religião é assassina. Garantir só em vídeos aí no YouTube, você vai ser enganado. Porque esse sistema aí, às vezes tem sistema fora do sistema. É igual alguns irmãos aí, que nem são irmãos, são os hipócritas. Porque eles não têm coragem de denunciar os falsos profetas aqui do Velho Testamento. E aí eu vou passar a palavra para o irmão Rafael, e logo em seguida eu entro aqui no Novo Testamento, aqui, mostrar o que o Messias falou. Beleza, irmão. Então, dando continuidade aí sobre os tempos, né, que o irmão Diego estava comentando aí, eu quero ler aqui Deuteronômio, falar o nome do diabo, Israel, né, porque ele foi o primeiro. Quando ele pegou o corpo de Moisés, foi ele que pediu para construir o templo, que na época era o tabernáculo. Então, se essas pessoas aí que estão falando que o nosso pai não habita em templos, mas fica aí protegendo Moisés, essa quadrilha aí que só derramava sangue, um bando de assassinos, meus irmãos.
É só os irmãos pensar e comparar. Ele pega os 10 mandamentos e guarda dentro da arca. Para quê? Para as pessoas não obedecer. E as pessoas ficam obedecendo qual? Os mais de 600 mandamentos de Moisés. É simples. Aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5, diz assim: pelo contrário, buscá-lo-ei somente no lugar em que Deus houver escolhido, ali dentre todas as vossas tribos, para ali colocar o seu nome. Que nome? Israel. E aí construir, então, a sua habitação. A habitação do Deus de Israel, do diabo. Levareis para lá os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as vossas dádivas especiais e o que em voto tiverdes prometido. Vossas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos. Agora no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se esse povo, qual povo? O povo judeu, que se chama pelo meu nome. Qual o nome? Israel. Se humilhar, orar e buscar minha face, e se afastar dos seus maus caminhos do céu, eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e os seus erros, e curarei a sua terra. Então as pessoas não conseguem entender, né, que o Deus de Israel, o próprio diabo, ele pediu uma habitação onde ele escolheu esse lugar para pôr o nome dele ali, Israel. Olha o versículo 16. Escolhi, pois, e consagrei este templo para que o meu nome, Israel, habite nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente apegados a ele. Então, se o nosso Pai enviou os profetas, os apóstolos, o Messias, todos enviados dele, a dizer que o nosso Pai não habita em templos construídos por mãos de homens, então eu pergunto, mas quem que mandou o Moisés construir esse templo feito pela mão dos homens, esse tabernáculo? Né? Isso é muito interessante. É que nem a gente estava nos falando anteriormente. As pessoas têm mania de querer denunciar o sistema religioso. Bom, o irmão Rafael caiu, né? A ligação dele caiu. Aí ele estava falando sobre. Eu estava prestando atenção aqui, desculpa, meus irmãos. Mas eu vou. Opa, voltou. Irmão, Vai continuar aí. Continuidade aí, irmão. Tinha caído aqui. Tudo bem. Tinha caído a internet aqui, mas já voltou aqui já. Né? Então, como eu estava falando, as pessoas não têm coragem de denunciar o primeiro, o diabo chamado Israel, que pegou o corpo de Moisés aí, para criar esse sistema de templos construído pelas mãos dos homens. Eles são covardes, né, meus irmãos? Eles são covardes. Mas continuando, né, os irmãos entenderem ali, quando Moisés, a própria irmã de Moisés, não acreditava nele. Estava duvidando dele. Por mais que o diabo estava no corpo de Moisés ali, né? Ela pega e fala para ele que, Moisés, mas você tirou nós lá do Egito, onde tinha tudo, né, de fartura, coisas boas para comer, para a gente ficar aqui comendo essas coisas aqui, nesse deserto. Pão, essas aves que você está mandando aí para a gente comer. Será que Deus fala somente através de você? Foi assim que ela entendeu. Essas são nossas crianças. E o desejo de descansarmos na nossa própria terra. O que mais? Irmandade. Vontade de servir mais do que nosso próprio estômago. Irmão Rafael. Ô, irmão Rafael. Oi. Tá dando uma travada aí, o teu computador aí tá dando uma picotadinha aí. Beleza, eu vou rodar esse vídeo aqui então. Aí a sua voz tá saindo, sabe, picotada. Beleza. Tá saindo, tá agarrando aí. Eu não sei como é que vai resolver essa parada aí, mas
Se tu quiser sair e dar uma reiniciada aí e entrar de novo, eu aguardo aqui, tá? Aí continua aqui ao vivo aqui. Beleza, como é que tá aí agora? Melhorou? Não, se tu quiser, sei lá, passar alguma coisa aí no computador aí pra ver que dá uma... Porque tua voz tá robotizada, ela tá dando uma travadinha aí. Eu não sei se vai... O que vai acontecer. E agora, irmão? E agora, melhorou? Não, melhorou muito não. Dá pra ouvir. Mas tá um pouquinho robotizada, tá dando uma agarradinha aí. Beleza. É que a internet aqui tá cruel. Eu não sei o que tá acontecendo aqui. Esse serviço desses caras aqui é complicado. Mas eu não sei como é que faz aqui para sair e retomar de novo. Eu vou continuar aqui. Vamos ver se vai dar para tocar aí. Tá, né? Eu acho que daqui a pouco vai melhorar. Tá tranquilo. Bom, então pode continuar aí. Aí vai continuando aí, se der para entender direitinho. Se tiver muito ruim, aí eu te aviso. Vai, continua aí. É legal, então, é porque ali, o que aconteceu? A irmã de Moisés, né, ali naquela ocasião ali, agora eu coloquei o vídeo que estava travando, ela estava, tipo, não estava acreditando mais em Moisés. Não fosse Moisés, mas será que Deus fala somente com você? Porque você tirou nós lá do Egito, lá, que comemos do bom e do melhor, para vir aqui nesse deserto aqui, ficar perrengando aqui comendo essas coisas que você está enviando aí para nós, esse Deus teu aí maluco. E o que Moisés faz ali? Moisés ali é o próprio diabo já incorporado nele. Moisés pega e joga uma praga nela. E ele fala que é Deus, porque ela murmurou contra Deus. Olha que Deus vagabundo de Moisés. Não pode falar nada contra. Se falar contra, esse Deus aí joga lepra. E ela teve que ficar 7 dias fora lá do acampamento lá deles lá, que eles ficavam acampando lá de tenda em tenda, para se purificar dessas lepras aí. Ué, mas peraí, quem que vem jogar praga, jogar lepra? Não é o próprio diabo? Essas pessoas em as coisas. Você lembra também? O irmão Rafael, desculpa aí te interromper, mas é igual essa parada aí que você tá falando. O que acontece? Ali o Deus de Moisés ali, né? Aqui nós fala aqui que é o diabo porque está escrito, é o acusador, o diabo. O próprio livro de Judas mostra que o diabo ficou com o corpo de Moisés. Aqui na própria escritura diz, o diabo estava com o corpo de Moisés no livro de Judas. Aí você vê que ali, na religião ali de Moisés, no tabernáculo, o Deus de Moisés, que é o diabo, né? Ele era, como se diz, fazia acepção de pessoas. Tinha pessoas com doença, com lepra, em vez dele curar, não, ele mete o pé, mandava embora, mandava matar apedrejado, entendeu? Você vê que Deus vagabundo era esse. O Messias, quando veio, que veio um leproso até o Messias deu um abraço no cara e curou o cara. O Deus de Moisés era totalmente ao contrário. Se via alguém com doença, não, mete o pé daqui, vaza para longe. Então você vê a diferença. Não é o mesmo Deus, o de Moisés e o do Messias. Entendeu? E as pessoas, hoje em dia, você vê aí alguns YouTube aí, sabe, se acham inteligente, né? Não consegue ter coragem de admitir uma coisa dessa, uma diferença dessa. Por isso que muita gente, coitado, eu fico com pena, vira ateu. Sabe por causa de quê? Alguns se acham que ateu é inteligente ainda. O que acontece? Eles lêem a Bíblia e aí eles veem um monte de atrocidade no começo aqui, aí eles falam assim, é ruim de eu seguir religião, é ruim de eu acreditar nesse Deus. Por quê? Porque eles pensam que o Deus de Moisés é o mesmo Deus do Messias, dos apóstolos. Eles pensam que é o mesmo Deus. Aí o que acontece? Eles não aceitam, eles falam, não, eu prefiro ser um ateu do que eu aceitar um Deus homicida desse, que manda matar criança, destruir cidades. Entendeu? Ou seja, a religião queimou até o filme do nosso pai. Porque as pessoas leem e pensam que o Deus do Velho Testamento aqui, quando eu digo Velho Testamento, não é o Velho Testamento todo, mas 90% do Velho Testamento, o Deus desse Velho Testamento, 90% é o diabo disfarçado de Deus. Deus disfarçado de anjo,
disfarçado de criador. Mas você vê. Aí eu fico com pena, porque eu vejo alguns ateus que se acham inteligentes, sabe, deixar de acreditar no Pai, porque eles falam que, não, esse Deus é assassino. Poxa, mas você nunca leu. Aí eu penso, será que eles se acham inteligentes? Eles nunca viram que Isaías condena essas práticas da religião? Isaías fala, a mão de vocês está cheia de sangue. Não é isso que eu quero. Eu quero justiça, quero que cuide do próximo, amor ao próximo. O Messias fala a mesma coisa. O Messias fala, se alguém bater na tua cara, tu não pode nem revidar. Ou seja, o Messias não é o Pai, não é a mesma coisa que esse Deus vagabundo aqui do Velho Testamento assassino. E aí eu vejo alguns ateus com marra de inteligente. Tem gente que ainda diz ainda que ateu é inteligente. Poxa, bem que o nosso Pai vai lá e diz, a sabedoria desse mundo para mim é lixo, é loucura. Entendeu? Porque eles não conseguem nem ter um pouquinho de equidade. Eles não conseguem distinguir o certo do errado. Eles não conseguem distinguir que aqui no livro Bíblia existem dois caminhos. Existe o caminho do bem, existe o do mal. E o caminho do bem foi contra o do mal. O Messias foi a favor da religião? Não, foi contra. E aí as pessoas abrem mão de acreditar no Messias, porque a religião aqui do começo é só assassinato, mentira. E o Deus, sabe, fecha, igual esse Deus aí, Israel, que apareceu para Jacó e abençoou Jacó, tomou tapa na cara de Jacó. Esse Deus, poxa, abençoou Jacó, né? Mas vê Jacó, caraca, roubou a primogenitura do irmão dele, mó mentiroso, falso. Poxa, que Deus é esse justo? Esse Deus do Velho Testamento, aqui 90% é o diabo disfarçado de anjo de luz. Só que as pessoas, sabe, eu acho que, como o Messias disse, entendeu? Se ele não viesse, as pessoas não teriam pecado. Mas como ele veio, desde o começo, através de Adão e dos demais profetas, todo mundo tem pecado. Porque ele ensinou, os profetas ensinou o que o Pai quer. O Pai quer amor ao próximo. O Pai não mandou seguir religião nenhuma. O Pai falou, não quero sacrifício de bode, de ovelha, de nada. Eu não quero incenso. Para mim, essas coisas é abominação. Eu estou cansado dessas festas de lua nova, assembleia solene. Nosso Pai foi contra a religião, através dos profetas. Depois o Messias nasceu e foi do começo ao fim contra a religião. Os apóstolos depois foi contra a religião. E as pessoas não conseguem enxergar isso.